temos esperança de melhorar. Estamos na fé, caminhando na fé, na vontade de ser melhor, né? E de nós viver melhor. Pedimos a Deus, nosso Pai, de amor e de bondade, Jesus, bom e amado Mestre, que dê condição para nós ser aprendiz, bons aprendizes, porque cada dia que passa a gente vê que precisa mais aprender. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê as nossas faltas, né? Quanto nós precisamos. Então, pedimos ao Poder Superior, aos diretores dessa casa, do lado espiritual, que eles possam ajudar os nossos expositores, nossos leitores, enfim, todo esse corpo que mantém a casa de pé sobre os estudos, os cursos e as palestras públicas. Que reine a paz, que reine a paz, que reine a harmonia entre os homens, a sensibilidade, a moral, a paciência, para que nós possamos ser portador da fé, que nós possamos ter dentro de nós essa chama do amor, da paciência, da luz, do perdão e de tudo mais que é divino. Senhor, ajudai o nosso expositor para que ele possa fazer uma boa palestra, possa tirar da sua inteligência, de todo o seu preparo que fez, para trazer para nós o que nós ainda não tínhamos aprendido e hoje possamos aprender. Que seja feita a sua vontade, Senhor, que ajude toda a diretoria para chegar a esses banquetes divinos, a esses banquetes de amor, que nós cumprimentamos os nossos irmãos espirituais, os nossos irmãos desencarnados, que vieram aqui buscar também, em nossas condições, na nossa altura, na nossa vibração. Esses irmãozinhos que vieram trazidos por outros também, por trabalhadores do mundo maior. Que o Senhor possa abençoar, a fim de que, nesses instantes na nossa casa, sejam rodeados de luz, de paz e de amor e de boa intenção. Que assim seja abertos os trabalhos de hoje. Passamos a palavra ao nosso irmão Carlos, se não me foge a memória. É isso mesmo, senhor. Um bom trabalho. Obrigado. Boa noite a todos. Bom, eu escolhi esse assunto porque em março desse ano eu lancei esse livro, né? Duas Faces, que ele é um livro que ele é todo doado, né, para a Casa Espírita, aqui para atender a nossa parte assistencial, né? E quem quiser comprar está em promoção, né? E nele, o tema principal é a homossexualidade, né? Na realidade, esse livro ele se passa na Inglaterra, de acordo com o editor, lá no século XII ou XIII, né? Na época da Rainha Vitória, né? Porque esse livro ele tem uma relação com a moda, né? E também com a moda. Então, esse assunto na doutrina espírita é um pouco delicado, né? Mas ele tem todas as informações necessárias para a gente entender esse processo, né? Então, muitas pessoas dizem, e eu já escutei algumas, né? Que dizem que a doutrina espírita ainda não tem condições de falar sobre esse tema. Mas eu discordo, né? Eu hoje trouxe só 4 livros, eu não trouxe um, eu trouxe 4.
né? E tem mais toda a parte psicológica da Joana de Ângeles, que trata sobre, em uma dessas partes, sobre o assunto específico da homossexualidade. Então, a gente sabe que as pessoas que vêm nessa condição, muitas vezes ela não é aceita pela família, né? E o que é que a doutrina espírita nos coloca com relação a isso? Que quando existe um irmão nessa condição, nós temos que escolher, acolher e aceitar, porque é um processo que a gente vai ver que, na realidade, ele já escolheu lá no mundo espiritual. Então é um processo tão complicado, né, que há um mês atrás, ou uns 2 meses atrás, o Magic Johnson, que é um jogador de basquete, ele deu uma entrevista que ele ficou, depois que o filho nasceu, cresceu, ele ficou surpreso quando o filho se disse homossexual, né? Ele disse que foi difícil aceitar, mas que ele, a esposa e o filho, de alguma forma, se autotrabalharam para que, na realidade, aquele espírito seja feliz, né? Então, imagina, né? Uma pessoa que vive no mundo, no estrelato, né? E imagina que os filhos não vão nascer numa condição dessa e nascem, né? Então, muitas pessoas falam que a doutrina espírita não traz nada sobre a homossexualidade, porque Kardec não falou quase nada sobre a homossexualidade, né? Mas, na realidade, Kardec não falou porque na França, na época dele, era considerado a homossexualidade, era considerado um vício e era condenado como um desvio moral. E todas as pessoas que tinham esse problema da homossexualidade eram internados nos seminários, nos conventos, homens, mulheres, né? E também na época havia homossexualidade dentro dos palácios da França, mas ela não era de forma nenhuma tratada a nível do povo. Todas as pessoas sabiam que existiam esse tipo de condição lá nos palácios lá na França, né? E não falavam porque era uma coisa muito secreta, né? E aqui também nesse livro tem também uma relação entre 2 reis numa guerra, né? Esse livro ele tem 4 histórias, por isso que ele é tão pequeno assim, né? Ele tem 4 histórias e na terceira história ele tem uma relação de guerra entre 2 reis, né? E aí um rei sai da guerra porque o outro casou com a filha de um outro rei que dava passagem para que a tropa pudesse passar e atacar o inimigo melhor, né? Então, nesse livro tem essa passagem. Mas Kardec só vai se referir à homossexualidade na Revista Espírita de janeiro de 1866. Lá no terceiro parágrafo, onde ele fala, né, ele traz um artigo que ele fala que as mulheres têm alma, porque ele vivia aquele drama com a esposa dele ajudou ele bastante na codificação espírita, e o nome da mulher não podia estar em livro nenhum, né? Só o nome do homem, porque era essa a condição que a sociedade impunha. Então ele fez esse artigo, né? E lá no final ele diz assim, lá no parágrafo 3º ele diz assim, quase no final dessa dissertação: os homens e mulheres são assim assinados deveres especiais, igualmente importantes na ordem das coisas. São 2 elementos que se completam um pelo outro, sofrendo o espírito encarnado a influência do organismo. Seu caráter se modifica conforme as circunstâncias e se dobra às necessidades e exigências impostas pelo organismo. Aqui ele quer dizer, né, que à medida que a gente trabalha lá no mundo espiritual a nossa encarnação, né, ela se dobra pelas circunstâncias que a gente vai passar, né? Então, tudo que a gente vai falar aqui sobre homossexualidade, a profilaxia, como é que a doutrina espírita coloca esse processo, né? É tudo a nível de recomendação. A doutrina espírita não proíbe nada, né? Então ela recomenda só.
né? Aí, claro, vai recomendar por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio, nós temos a liberdade de fazer o que a gente quiser, né? Então, se a gente quiser fazer alguma coisa errada, a gente vai fazer, sem problema nenhum, né? Não tem pessoas aí que se suicidam, né? Não sabem que é uma coisa ruim. Muitos espíritas às vezes se suicidam, eles não sabem que o suicídio é uma coisa que não pode fazer, e fazem, né? E aí ele traz outra informação muito importante, que vai de alguma forma tirar alguma dúvida com relação à vinda ou não do espírito, a escolha ou não do espírito como homem ou como mulher. E lá na segunda parte do livro dos Espíritos, lá quem fala do mundo espírita ou do mundo dos espíritos, na pluralidade dos mundos e das existências, dos sexos nos espíritos. Kardec faz a seguinte pergunta: quando errante, quando no mundo espiritual, que prefere o espírito encarnar? No corpo do homem ou de uma mulher? E aí os espíritos respondem: isso pouco importa. O que guia a escolha são as provas que há de passar. Os espíritos encarnam como homens e como mulheres aqui na Terra, porque é um atributo do planeta, porque o espírito não tem sexo, ele é assexuado. Então quer dizer que nós escolhemos a única maneira de a gente encarnar aqui na Terra é como homem ou como mulher. Então lá no mundo espiritual a gente vê no nosso planejamento encarnatório quais são as melhores probabilidades de a gente passar pelas nossas provas e expiações, seja como homem, seja como mulher. E aí, de acordo com a doutrina espírita, a gente tem 3 causas que podem causar a homossexualidade. A primeira, quando se troca de sexo. Quando eu estou no sexo masculino, como eu estou agora, e quando eu for passar lá, quando eu voltar na espiritualidade, quando eu voltar para o sexo feminino, né? Aquele sexo masculino, ele está mais presente dentro de mim. Então, ele sobrepõe o outro sexo, né? Então, eu sou masculino, encarno feminino, e o sexo masculino está sobrepondo sobre o sexo feminino. Então, eu entro no processo de homossexualidade, né? E os espíritos nos falam que muitos espíritos vêm nessa condição para desenvolver o mundo através das artes e da ciência. E lá no livro Sexo e Destino, esse livrinho aqui, André Luiz vai com o mentor dele lá para uma colônia espiritual chamada Almas Irmãs. E lá eles conversam sobre essa parte da sexualidade, porque lá é uma universidade que a maioria dos espíritos que vão lá vão para estudar o sexo para não mais se perderem no mundo material. E lá o mentor que está acompanhando o grupo, ele faz a seguinte colocação: inúmeros espíritos nas condições inversivas, na homossexualidade, seja no domínio expiatório ou em obediência das tarefas específicas, existem duras disciplinas para quem solicitam ou as aceitam. E aqui ele fala em tarefas específicas, são as tarefas que a gente vai ter no mundo, né? Como eu falei anteriormente, eles dizem que muitos desses irmãos da homossexualidade vêm para fazer um trabalho na arte ou na ciência, né? Ajudando o mundo a se desenvolver. E também nos coloca, a gente tem 7 centros de forças, né? No nosso corpo. E 6 centros de forças, eles são essenciais para a nossa vida, né? O chakra cerebral, cardíaco, enfim, todos esses chakras, se a gente retirar as energias dele, a gente pode vir a morrer, né? Se a gente tirar a energia do coração, pode vir a dar um ataque cardíaco, né? Do cérebro, um AVC, né?
Então, as energias genésicas, elas são relacionadas só com o sexo. Então, quando esses irmãos vêm para a Terra, geralmente eles usam essas energias do chakra genésico para iluminar alguma parte do cérebro, para desenvolver com mais rapidez a tese, com mais rapidez a ciência, a música, enfim, né? Então é isso que nos coloca. E assim, só para a gente trazer uma das provas de que isso é verdadeiro, né? Eu trouxe aqui dois irmãos, um homem e uma mulher, que foram importantes para a ciência, né? Um é o Alan Turing, que foi considerado o homem que desenvolveu a base da computação, né? E ele ajudou os aliados na Segunda Guerra Mundial desvendando aquele código dos nazistas, né? Ele nasceu na Inglaterra numa época em que ser homossexual era um crime. E ele teve a sua orientação sexual exposta, foi condenado à castração física, à química, aliás, forçado a tomar altas doses de hormônios, ficou deprimido e se suicidou. E outra, há muito pouco tempo, né? A Sally Ride, que era doutora em física, professora, astrônoma, e entrou para a história por ser a terceira mulher que foi para o espaço, né? E ela era pioneira na astronomia, né? E era homossexual, e abriu vários caminhos depois para que outras mulheres pudessem trabalhar nessa área, né? Então agora a gente vai passar para o terceiro item, que fala com relação à homossexualidade, que a gente vai pelo vício do sexo. Isso é quando em encarnações anteriores, né, o espírito se viciou no sexo, né? E aí, claro, de alguma forma ele tem que trabalhar o perispírito dele, o corpo na volta, para poder de alguma forma voltar a viver uma vida normal numa próxima reencarnação. Nesse livro Loucura e Obsessão, que é um livro bem interessante, em que Manuel Filomeno de Miranda, quem psicografou foi Divaldo Pereira Franco, que Manuel Filomeno de Miranda vai junto com o Bezerra de Menezes, né, doutor Bezerra, todo mundo conhece da doutrina espírita. Ele vai visitar uma casa, que é uma casa de umbanda, mas que, a pedido da mentora, estão começando a trabalhar o espiritismo dentro da casa deles. E lá tem um médium, né? E na primeira parte, o Manuel Filomeno de Miranda, lá no capítulo 5, ele diz que o sexo é programado pela divindade para a perpetuação das espécies. Ou seja, o sexo existe no mundo para os espíritos reencarnarem na Terra. E ele diz que o sexo é um dos maiores dos escolhos, dos obstáculos que o espírito tem depois na Terra, né? E para a gente corroborar com isso, né? Eles dizem que somos nós que fantasiamos o sexo, né? E aí eu trouxe aqui uma colocação, né? Que é só para ter um exemplo, né? De como o sexo influencia o espírito na Terra, nós encarnados. Tem um compêndio que se chama Kama Sutra, acho que todo mundo conhece, né? Que é um relato sobre o comportamento sexual humano. Ele não é um manual de sexo, não é um trabalho religioso e nem sagrado. Na realidade, ele é um relato sobre o comportamento do comportamento sexual do ser humano. E aí, no Ocidente, o que é que nós fizemos? Pegamos aqueles desenhinhos e colocamos como fantasias sexuais, né? Para nós termos como o sexo pode dificultar as reencarnações da gente, né?
E nesse livro aqui do Sexo e Destino, que é do Chico Xavier com Valdo Vieira e André Luiz, psicografado pelo Chico, né? Lá no capítulo 9, quando ele visita de novo, né? No mesmo capítulo, quando ele está visitando essa colônia espiritual, né? A Almas Irmãs, né? Que é uma universidade que trabalha as dificuldades com relação ao sexo, né? E lá existem várias matérias que os espíritos aprendem para se desvencilhar do sexo depois quando encarnados. E uma das recomendações que eles mais dão é que as pessoas não trabalhem o sexo como uma coisa, como um vício, porque na próxima reencarnação próxima, né? A gente não pode dizer que a pessoa vai reencarnar nesse ou naquele estado, porque tudo depende da meritocracia de cada um, né? E ele pode vir numa condição homossexual. E André Luiz, ele faz uma pergunta bem interessante, né? Porque ele ficou entusiasmado, já que tem uma colônia que trabalha o sexo, né? Que os espíritos aprendem que não deve fazer isso, que não deve fazer aquilo. Ele pergunta, né? Se ele sabia qual o percentual de espíritos que superavam o vício quando encarnados, depois de ter passado pela universidade. E o irmão lá informa que só 30% daqueles irmãos que estavam lá matriculados, mais ou menos uma base, né? Retornam para o mundo espiritual sem ter mais a problemática do sexo. 20% consegue ainda retornar para a colônia para fazer uma nova faculdade, né? E os outros 50% não conseguem de forma alguma retornar a essa universidade porque se viciaram no sexo. E voltando lá no livro Loucura e Obsessão, né? Que a gente já falou, lá tem uma história bem interessante sobre a homossexualidade em função do abuso do sexo. Como eu falei, né? Manuel Filomeno de Miranda, junto com Bezerra de Menezes, ele visitou uma casa, né? Que tinha uma matriz afro. E lá, né? Tinha um médium. E tinha a mãe do médium, que era um espírito iluminado, né? E ela que comandava o filho com relação às problemáticas que aconteciam lá naquela casa. Então, ele começa lá dizendo que Lício, né, procurou a casa porque ele disse que quando criança ele se sentia diferente dos outros meninos. Era um corpo masculino com tendências femininas. E não entendia os seus desejos. Até os 15 anos, ao visitar os parentes, encontrou um dos seus tios. E uma atração o envolveu e era como que já tinham vivido juntos. E que ele achou que ele viveu com ele em outras vidas. E a mentora falou que na realidade ele estava nessa condição porque os dois cometeram delitos na área do sexo durante muitos anos. E aí a gente faz uma colocação, né? Outro dia eu estava conversando com um amigo ele tem uma menina de 9 anos e eles conversam muito com os filhos, né? São bem abertos nessa relação. E a menina veio para casa preocupada porque ela não sabia explicar qual era o sexo dela. Ela achava que era menina, mas os meninos confundiram ela lá na escola, né? Então, a gente não deve, por uma informação errada, ou mesmo por uma questão de que aquele espírito pode pensar, está passando por aquela dificuldade, né? De deixar os nossos filhos fazer experiências sexuais, né? Vamos supor, eu acho que eu sou feminino, né? E vou me
fazer sexo com homem, né? Ou me acho masculino, feminino e vou fazer sexo com outra mulher. Essas experiências, elas são bem complicadas, até na parte psicológica. Eu não vou entrar nessa parte porque não é a minha parte, eu não sou psicólogo, né? Mas a gente vê várias e várias informações com relação a esse tipo de problema. E outra também é a transição do sexo. Né? A gente está vendo muitos adolescentes, muitas pessoas transicionando, né? Passando do sexo que ela está para um outro sexo. Né? Sem ter a certeza de que na realidade eles estão na condição homossexual. Eu vi até um tempo atrás uma reportagem que falava que várias pessoas que fizeram esse tipo de transferência de sexo, né, de transição, depois com o tempo se acharam no sexo que eles estavam. Né? Então não é recomendável, até porque Kardec, lá no livro dos Espíritos, ele diz que nós não devemos transformar o nosso corpo, porque toda transformação pode causar marcas no nosso perispírito, que poderão levar a problemas em encarnações posteriores. Mas voltando à história do Lício, lá no livro Orgulho e Obsessão, na sua adolescência, o tio do Lício se mudou lá para a casa deles para estudar. E eles tiveram um envolvimento, né? Já que eles eram muito apegados um ao outro. E depois de um certo tempo, o tio se mudou para trabalhar em outra cidade e constituiu uma família. E depois de passado um tempo, esse tio voltou sugerindo que ele fosse morar com eles. Ele já tinha uma mulher e um filho, porque ele queria se envolver novamente sexualmente com o sobrinho. E Manuel Filomeno de Miranda fala nesse livro, né? Ele diz que o espírito é assexuado e renasce numa ou noutra polaridade a fim de adquirir experiências e compreensão de deveres não pertinentes a ambos os sexos. E o que é que Manuel Filomeno de Miranda quis dizer com polaridade? Quis dizer que o sexo tem polo. Então, na Terra, nós temos dois sexos só e dois polos, o sexo masculino e o sexo feminino. Por isso que ele recomenda nesse livro que as pessoas que estão nessa condição da homossexualidade, de se abster do sexo, porque de alguma forma ele já vem encarcerado no corpo masculino ou feminino com a tendência de outro corpo. E na realidade essas relações, já que a gente tem dois polos, né? Como no magnetismo, no ímã, a gente tem o polo positivo e o polo negativo. Né? Então, os dois polos diferentes, eles se atraem. Os dois polos iguais se repelem. E é como no sexo, a mesma coisa, né? Quando se faz sexo numa relação homossexual, essas energias, elas são neutras. Né? E de fácil contato para os irmãos que estão no mundo espiritual, vampirizando essas energias. Né? Por isso que ele recomenda a abstinência. E aí a terceira, né, que é a homossexualidade desencadeada ou influenciada por um processo de obsessão. Então essas outras duas, elas já vêm com o espírito lá do mundo espiritual, quando ele faz o replanejamento reencarnatório. E essa da obsessão, ela vai à medida do tempo, né, tendo esse processo da homossexualidade. E Divaldo, nesse livro aqui, ó,
Sexo e Consciência, lá no capítulo 7, ele traz uma história bem legal com relação à homossexualidade, né? E esse livro ele é um compêndio que foi organizado por Luiz Fernando Lopes, de todos os assuntos que o Divaldo falou que não estão em livros sobre o sexo, né? E lá no capítulo 7 ele aborda sobre a homossexualidade e ele conta uma história. Ele diz que certo dia Divaldo foi procurado por um homem de meia idade que ocupava uma posição social relevante na cidade de Salvador e se dizia homossexual. E por isso ele sofria preconceito e da sociedade e dos amigos. E a principal vontade que levou ele a buscar a mansão do caminho para falar com o Divaldo foi que ele tentou várias vezes sair, tentou se desvencilhar e não conseguia, inclusive foi a um psicólogo que, claro, que ele fez uma anamnese, a pessoa diz que é homossexual, que tem essas tendências, que, né, ele vai recomendar, né, que ele assumisse seus desejos homossexuais, né? Inclusive ele buscou o casamento e tinha um filho, né? E essa relação era muito conturbada, porque ele escondia da mulher e do filho a condição dele, né? E aí ele queria tentar alguma coisa para poder sair desse conflito, né? Então, Divaldo, numa dessas conversas, ele vislumbrou um espírito muito rancoroso, que cobrava daquele homem a relação que tinha em vidas passadas, sendo ele sua amante. E aí ele diz, o espírito, né? Diz que agora ele se esconde numa figura masculina, mas que ele ainda pertence a mim. Divaldo então orientou aquele homem, como a gente orienta todos os irmãos que vêm aqui com algum problema para assistir palestra, tomar passe, né? Então ele orientou para que esse homem começasse a assistir palestra, tomar passe, né? E mais tarde convidou ele para fazer parte do grupo de estudo. Não passou muito tempo e aquele senhor afirmou que já estava um pouco melhor, que já não sentia, já tinha diminuído aquelas vontades dentro dele, né? E então, numa reunião mediúnica, aquele espírito apareceu, cobrando Divaldo, dizendo que ele não poderia fazer nada e que ele iria continuar influenciando aquele senhor pelas vidas que viveram como amantes. Então o espírito voltou várias vezes na reunião mediúnica, né? Até que ele viu que a sua interferência na vida daquele homem já não causava mais nenhum efeito. E aí, claro, com a influência amorosa do doutrinador e com o planejamento já realizado no mundo espiritual, né? Aquele espírito aceitou vir como filho daquele irmão, né? Trocando o sexo viciante pelo amor fraternal. E encerrando essa história, Divaldo disse que depois de um certo tempo encontrou o Senhor e o Filho numa harmonia tão amorosa que pareciam que eles já estavam trocando ali as energias boas, né, desse processo. Bom, o que eu tinha para trazer, né, tudo dentro da doutrina espírita, com relação à homossexualidade, né, espero de alguma forma ter tirado as dúvidas. Se não tirar, pode perguntar, né, sem problema nenhum. Vou estar ali na frente, né? Se alguém quiser saber alguma coisa ou tiver alguma dúvida com relação ao que eu falei, né? É sempre bom a gente trocar ideia e conversar, né? E outra coisa, todo mundo pegou o númerozinho aí, não? Pegou? Então tem uma surpresa, eu vou tirar o número aqui e vou fazer uma pergunta para alguém. Não quer abrir. Então vou dar uma sacudida aqui e vou pegar o número aqui bem de baixo aqui.
Quem tem o número 28? 28? Mico, pode vir aqui que tu ganhaste um livrinho. Não precisa postar, não. A gente acredita. Muito obrigado a todos, uma boa semana, um bom sábado a todos. Só lembrando que no próximo domingo